Então vamos para a palavra de Deus agora. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 10. Lucas 16, 10. O texto diz o seguinte: se vocês forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também serão nas coisas maiores. Mais um texto para vocês aqui, vamos rapidinho ali para Mateus 25, versículo 21. São duas passagens, duas parábolas que Jesus está dizendo, e a gente vai entrar no detalhe delas um pouco mais à frente, mas eu queria trazer esse entendimento para você desde o começo aqui, para que nós entendamos o favor de Deus e a forma com que nós nos comportamos diante do favor de Deus. Mateus 25, versículo 21, o texto diz assim: o Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Em outras versões diz assim: entre no gozo do teu Senhor, ou entre na alegria do teu Senhor. Amém? Podemos orar para entrar na mensagem? Feche os teus olhos, abaixa a sua cabeça. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite, pela oportunidade de te adorarmos, Senhor. Que em espírito e em verdade nós possamos verdadeiramente agora, Senhor, entender aquilo que é esperado de nós como cristãos, aquilo que é esperado de nós como igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor desdobre as coisas dos céus, que o Senhor desdobre aquilo que para nós é oculto e que nós possamos compreender de forma completa. Que o Senhor abra o nosso entendimento nessa noite, para que sejamos poderosamente usados pelo Senhor. Que a tua glória e a tua majestade, Senhor, façam presença aqui em nós. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que grandes são os seus planos a nosso favor, e nós queremos entrar debaixo desses planos. Nós queremos nos submeter a isso, Senhor. Nós queremos nos submeter àquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, Senhor, a longo prazo aqui, Senhor. Então, como igreja, vem falar conosco, vem ministrar os nossos corações, vem nos dar entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode colocar o título da mensagem ali pra gente, Cris, para dar um susto no pessoal? Porque eu assustei a minha esposa. O tema da mensagem de hoje é mordomia que agrada o Senhor. Quando a gente fala mordomia, as pessoas já estão pensando em pegar uma rede e uma cadeira de praia. E eu não estou falando sobre esse tipo de mordomia. Eu estou falando sobre a ação e o trabalho de um mordomo. Amém, amados? Então não sai correndo pegar a rede não, calma aí. Vamos agradar a Deus naquilo que Deus nos pediu aqui. Amados, como eu ministrei no culto anterior, eu creio que Deus espera de nós que nós busquemos uma expansão do território. Eu creio que Deus está derramando algo poderoso nessa estação sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja. Deus quer expandir o nosso território. Eu creio que Deus quer abençoar o seu povo e a sua igreja poderosamente nessa estação. E eu estou falando de mim e de você no particular também. Quando eu falo de expansão de território, eu não estou falando sobre uma expansão de território física da igreja. Não estou falando de mais cadeiras e mais pessoas, embora Deus tenha isso também. O que eu estou dizendo é sobre o seu território de influência particular. Deus quer entrar na sua área de atuação e te abençoar naquilo que você está vivendo. Eu não sei o que você vive, eu não sei com o que você trabalha, eu não sei qual é a área que você busca crescer, mas Deus está entrando na sua área de atuação para transformar a sua vida e te abençoar. Para alguns vai significar colher o fruto de muitos anos de trabalho.
Para alguns vai significar novas oportunidades para você continuar avançando, aprender mais, trabalhar mais e receber os frutos um pouco mais adiante. Para cada um de vocês isso vai significar de uma forma diferente, mas eu creio que Deus quer abençoar o teu povo poderosamente nesta estação que nós estamos entrando, amém ou não? Se você não quiser receber essa bênção, você já fala, a gente resolve o culto já. Brincadeira. Só para você vir junto comigo e fale amém e concorde com essa mensagem, porque é algo poderoso do Senhor sobre as nossas vidas. Eu não sei ao certo, amados, aquilo que Deus quer multiplicar sobre a tua vida. Talvez você tenha orado muito nos últimos dias, você tenha clamado muito nos últimos dias, e você sabe aquilo que você pediu para o Senhor. Eu não sei especificamente, não tenho uma palavra específica para te entregar agora sobre aquilo que Deus vai multiplicar na sua vida, mas o que eu tenho escutado dos céus nesses dias, e Deus tem me falado sobre a mordomia correta, sobre sermos mordomos daquilo que Deus nos confiou. Eu vou explicar um pouco melhor isso, tá bom? Para você não me entender errado. E se a gente tivesse que pintar uma imagem aqui para ilustrar isso, para ilustrar esse conceito que Deus está falando aqui, de novo, não sei exatamente aquilo que Deus quer falar para a tua vida, mas eu sei que Deus, como um professor, e aí talvez você já tenha ouvido muito isso na sua vida, Deus como um professor que está passando a matéria na lousa, e ele olha para a classe e ele diz assim: prestem muita atenção porque isso vai cair na prova. Quem já passou por isso? E quem, quando ouviu isso, estava viajando e falou assim: mano, o que o professor falou agora, meu? Me passa aí as suas anotações. Estava dormindo aqui na aula. Esse era mais eu, amém, amados? Eu nunca fui um bom aluno. Só comecei a ser um bom aluno depois que eu me converti. Aí eu comecei a valorizar algo que eu tinha passado tanto tempo que eu perdi. Agora eu tento ser um bom aluno, amém? Mas eu ouço dos céus como Deus se manifestando como um mestre, nos chamando para perto e dizendo assim: queridos, prestem atenção na mensagem que eu tenho para a igreja nesse momento, que isso vai cair na prova, amém? Eu não sei o que essa prova simboliza para nós ainda, como um profeta vem aqui tentando entender todas as coisas, mas eu sei que a bênção de Deus está do outro lado quando compreendermos essa mensagem. Deus quer multiplicar muitas coisas do que nós estamos vivendo. Eu também creio que Ele não vai fazer isso sem tratar as nossas estruturas, para que nós possamos suportar e receber da mesma forma. Vocês que estão mais tempo aqui na igreja junto comigo já me ouviram falar muito sobre odres novos e vinho novo. Qual era a intenção de Jesus trazer odres novos para que vinho novo fosse colocado? Para que o conteúdo não fosse derramado. Deus, Ele quer preservar esse vinho que está sendo colocado sobre a igreja. Então Ele quer nos preparar, Ele quer preparar a nossa estrutura para quando o derramar dele vier sobre as nossas vidas, isso não seja desperdiçado, amém? Deus quer tratar as nossas estruturas, tratar os nossos corações, tratar a nossa mentalidade, a nossa convicção de fé, para quando Ele derramar as suas bênçãos, nós não venhamos a desperdiçá-las ou deixar com que elas passem batido nas nossas vidas. Mais uma pergunta para te trazer o entendimento que eu quero aqui. Quantos de vocês, alguma vez na sua vida, e eu sou o primeiro a levantar a mão para isso, quantos de vocês já não viram uma oportunidade passando de você e você fala assim: poxa, eu não estava preparado, ou eu não percebi a tempo, ou eu deixei passar, e você fala: meu Deus, eu perdi a oportunidade. Não é um sentimento ruim? Às vezes uma oportunidade de emprego, ou alguma coisa sentimental, emocional, que quando a gente fala de emprego é mais visível as oportunidades, e você fala: meu, deixei passar. E é tão triste quando nós não estamos preparados para receber aquilo que nós buscamos tanto, que nós desejamos tanto. Nós temos falado muito nos últimos dias sobre valorizar aquilo que Deus está derramando sobre as nossas vidas. Um texto que eu não paro de pregar é Efésios 5, versículo 10, que diz assim: busquem encontrar aquilo que agrada ao Senhor. Vocês já cansaram de me ouvir falando isso? Nós estamos nessa estação de buscar encontrar aquilo que agrada a Deus. Nós precisamos encontrar aquilo que agrada o coração de Deus. Deus não quer que as coisas que Ele nos confia se percam. Deus não tem prazer em ver as situações das nossas vidas se perdendo. Deus tem prazer em que sejamos abençoados e que nós nos mantenhamos nesse lugar de bênção.
nos mantenhamos nesse lugar de segurança, de cuidado, de amor. Ele não tem prazer quando as pessoas se perdem. E amados, eu preciso te dizer que também desperdício não vem da parte de Deus. Deus não busca desperdiçar nada. Eu tenho um filho de 6 anos e uma filha de 3 anos. Caso você não saiba, vocês já viram eles correndo pela igreja. Eu amo muito meu filho. Eu não tenho a condição, mas se eu tivesse a condição, eu não daria um carro zero para ele hoje. Vocês entendem isso? Ele tem 6 anos. O que ele faria com um carro zero? Uma que eu não tenho a condição de comprar. Amém, eles? Então nessa maturidade aí. Mas eu não posso dar algo para ele que seria um desperdício. Vocês entendem aqui? Muitas vezes nós queremos muitas coisas de Deus, nós clamamos por muitas coisas de Deus, e Deus nos prepara antes de nos entregar. Deus prepara o seu povo, Deus nos prepara em maturidade, e depois Ele derrama a resposta das nossas orações, ou aquilo que Ele já planejou para nós, amém? Nós precisamos nos colocar nesse lugar em que nós estamos clamando por João 3,30, importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que eu cada vez me torne menor e ele maior na minha vida, para que as bênçãos de Deus me alcancem, para que as bênçãos de Deus prosperem na minha vida e elas não sejam dissipadas no momento de tristeza. Tudo bem, amados, nós temos dificuldades, tudo bem, nós temos momentos difíceis, mas não está tudo bem no meio desses momentos de dificuldade nós nos escondermos de Deus. Nós precisamos correr em direção ao Senhor, para que Ele multiplique sobre as nossas vidas ainda mais coragem, ainda mais graça, ainda mais amor. Tudo bem você se sentir frustrado, ou muitas vezes as coisas acontecem sobre a tua vida que você não tem controle sobre elas. Muitas vezes no seu trabalho, no seu dia a dia, fora do ambiente da igreja, as coisas vão sobrevir sobre a tua vida. Mas amados, não existe solução fora da presença de Deus, fora da graça do Senhor sobre nós. Então persevere em buscá-lo em amor. O conceito do Novo Testamento que descreve e define esse significado de um servo diante de Cristo é a palavra mordomia, ou mordomo das coisas de Deus. Para que você entenda um pouco melhor, muitos dos servos que eram colocados no Antigo Testamento, eles não eram simplesmente escravos, mas muitos deles eram mordomos daquilo que os seus senhores estavam trabalhando. Nós temos uma palavra para usar nas chácaras e nos sítios, que é o caseiro, aquele cara que cuida da casa. E olhando para as grandes mansões e para as grandes coisas, nós vemos os mordomos, aqueles que administram as posses, aqueles que administram as coisas. No mesmo exemplo de um gerente de uma loja, talvez, ele não é o dono, mas ele tem uma responsabilidade como dono daquele lugar de administrar bem os recursos. Até aqui vocês estão me entendendo? Então quando eu estou falando de mordomo, eu estou falando sobre isso. Economia e as questões éticas e emocionais que cercam são tópicos frequentemente discutidos nas redes sociais e nos jornais. Nós falamos e vemos de economia, como as pessoas administraram os recursos ou como não. Nós vemos as moedas subindo e descendo de acordo com como os países eles administram as suas riquezas. E nós precisamos aprender a administrar aquilo que está diante das nossas mãos, aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas dentro do nosso lar. Nós precisamos cuidar da economia do nosso lar, não somente falando de dinheiro nesse momento, amém? Não é especificamente de dinheiro, mas também falando de dinheiro. O que não vemos inicialmente é que outras questões como a educação, como a taxa de mortalidade, como a taxa de aborto e tantas outras coisas, também são questões de economia, também influenciam isso. Em um sentido amplo, a economia não tem a ver apenas com dinheiro, com impostos, com negócios, mas com a gestão de recursos. E talvez você esteja longe desse mundo ali, onde você tem que fazer gestão de recursos numa empresa, mas você precisa fazer gestão dos recursos que Deus colocou sobre as tuas mãos. Você precisa fazer gestão dos recursos físicos, monetários,
familiares, espirituais. Você precisa fazer gestão da sua casa, da sua família, das suas emoções, de como você lida com as pessoas dentro do seu lar, de como você se relaciona com as pessoas que são seus parentes ali, talvez não morem na mesma casa que você, mas têm um parentesco. Como você utiliza os seus recursos de maneira sábia e de maneira honesta, de maneira correta. Até aqui vocês estão me entendendo? Ou eu estou bagunçando a mente de vocês? Como cristãos, como nós nos comportamos e nos preparamos para encarar e fazer uma boa gestão dos recursos que nós temos? Como você se prepara com o seu tempo? Como você se prepara com o seu dinheiro? Como você se prepara com o seu trabalho? Como você se prepara com os seus encontros diários e pessoais na presença de Deus? Isso é uma das maiores coisas que eu tenho pregado nos últimos dias: encontrar a Deus diariamente. Nós podemos chamar isso de devocional, nós podemos chamar isso de secreto, mas com um entendimento um pouco mais amplo, de realmente não só ler um texto, não somente fazer uma oração, mas verdadeiramente buscar encontrar o Senhor nesse momento que você separou para estar com Ele. Nós estamos aqui, amados, buscando ter encontros diários e pessoais com Deus, particulares. Nós estamos no ano dos grandes encontros com Jesus, amém? Amém. Isso, glória a Deus. Nada do que nós temos é nosso, nada do que nos foi dado é nosso. Isso é uma coisa que tem que ser clara na nossa mente. Parece que nós temos, mas tudo que nós chamamos de nosso trabalho, nossa carreira, nossa família, nosso casamento, nosso dinheiro, nosso carro, nossa casa, tudo que nós temos, tudo que temos é de Deus. Tudo que Deus nos permitiu colocar as nossas mãos ali, que muitas vezes estão com o nosso nome na assinatura, na verdade é de Deus. Todos os recursos realmente são dele, e Ele nos permite usá-los para a glória dele. Ele nos permite cuidar dessas coisas e nos beneficiar disso. Deuteronômio 25, versículo 4, não precisa abrir, vou ler rapidamente aqui. Não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. O que isso tem a ver, pastor? Nós estamos falando aqui de um animal que trabalhava no campo, guiado. Era um boi que ele era usado ali com jugo sobre os seus ombros. Ele arava o campo, ele abria um buraco no campo para a sementeira ser colocado. E é errado nós fecharmos a boca desse boi para que ele não se alimente do campo enquanto ele está arando o campo. O que Deus quer trazer com esse ensino? O trabalhador é digno do seu salário. O trabalhador, o bom administrador, é digno de usufruir daquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Um contexto e um ensino um pouco diferente do que muitas pessoas entendem que o Evangelho é. O Evangelho é sim abrir mão de todas as coisas, é sim colocar todas as coisas na mão de Deus, mas ele não tem ausência de prazer debaixo da bênção de Deus. O Evangelho não é um eterno sofrimento, como muitas pessoas erroneamente pregam para afastar as pessoas das igrejas. Amém? Deus nos permite ter prazeres e alegrias enquanto nós estamos no caminho. Deus nos permite usufruir, nos alegrar daquilo que Ele está colocando nas nossas vidas. Enquanto nós trabalhamos, enquanto nós administramos os recursos, enquanto nós administramos a palavra, enquanto nós nos doamos em favor de Deus, Ele nos dá alegria em favor daquilo que nós estamos vivendo. Então muitas vezes eu, como pastor, amados, eu venho aqui, eu vou dizer sobre a minha entrega, sobre aquilo que eu estou fazendo na igreja, sobre abrir a mão do meu tempo, do tempo com a minha esposa, do tempo com os meus filhos, para estar pregando na presença de Deus. E não tenham dó de mim, amados, porque na verdade o galardão ele está guardado. Eu estou aqui me entregando, gastando tudo na presença de Deus, porque eu sei que existe algo poderoso sobre a minha vida. E que nós vivamos na casa do Senhor com essa consciência de que nós nos entregamos em favor dEle e nós recebemos o galardão, o amor dEle. Na quarta-feira agora eu preguei sobre as bem-aventuranças. Não dá tempo da gente falar sobre isso, mas toda atitude de obediência diante de Deus acompanha de um galardão sobre as nossas vidas. Amém?
Toda atitude de entrega acompanha uma bênção vindo sobre nós. Eu não estou falando sobre um evangelho triunfalista. O evangelho triunfalista é aquele da vitória, da bênção. Todo momento nós estamos montando bezerros de ouro em favor de nós mesmos. Nós queremos receber dinheiro, nós queremos multiplicar. O que eu estou falando é sobre um evangelho triunfante, que quando nós nos submetemos à presença de Deus e encontramos prazer em estar na presença de Deus, o favor de Deus vem sobre as nossas vidas. Amém? Esse é o evangelho que nós queremos e vivemos. Todos no mundo querem mais, e eu te aconselho a não buscar por mais, mas para que você seja fiel com o que você tem agora, e Ele vai multiplicar sobre a tua vida. Eu gostaria de ter visibilidade nisso, eu gostaria de ter mais momentos nisso, eu gostaria de ter mais tempo para fazer tal coisa que eu gosto. Seja fiel no pouco que você tem diante de Deus, de forma honesta, e Ele há de multiplicar sobre a tua vida. Se você quiser saber, se você me perguntar, amados, coisas que eu gostaria de ter mais na minha vida, eu tenho uma lista gigantesca, amados, que Deus talvez esteja cansado de ouvir. E o que Deus está dizendo para nós: eu sei, eu ouvi a sua oração, eu sei aquilo que você tem me pedido, mas seja fiel naquilo que eu coloquei nas suas mãos nesse momento. Aprenda a valorizar aquilo que está nas suas mãos nesse momento. Aprenda a valorizar aquilo que está diante de você nesse momento. Multiplique aquilo que eu te dei. Amém? Estão aqui comigo? Deus tem prazer em multiplicar sobre as nossas vidas, contanto que nós tenhamos diligência, que nós valorizemos aquilo que é do Senhor. Se você é fiel com o que Deus te deu agora, Ele vai acrescentar sobre a tua vida. Essa é a palavra de Deus. Eu não estou fazendo nenhum tipo de manobra aqui para te explicar isso. Tudo que Deus colocar em nossas mãos, nós temos que ser bons mordomos, bons gestores, bons administradores do que Ele colocou nas nossas mãos. Em outras palavras, como nós usamos os nossos recursos é o tema de economia em nós. Em um sentido bíblico, é a principal preocupação da mordomia. Como nós cuidamos da nossa economia. Agora falando de coisas espirituais sobre as nossas vidas. Provavelmente você também tem uma lista tão grande quanto a minha de coisas que você gostaria de multiplicar, ou que você gostaria de passar a ter. E essa é a chave, amados, para nós entrarmos debaixo do favor de Deus e debaixo daquilo que agrada o Senhor. Ser fiel naquilo que Ele te deu. Eu gostaria de ter 5 filhos e eu tenho 1 filho. Continua na fidelidade do seu filho. Você assustou porque eu falei isso? Tipo, quem gostaria de ter 5 filhos? Brincadeira, amados. Tem umas famílias aí que tem umas dicas, se vocês quiserem, eu compartilho para vocês. Eu gostaria de ter mais recursos para eu expandir o meu negócio. Eu gostaria de ter mais tempo, eu gostaria disso, daquilo. Amados, olha para aquilo que Deus te deu agora. Olha para aquilo que Deus colocou nas suas mãos agora. Eu gostaria de ter mais tempo para estar na presença de Deus, porque só me sobra tempo aos domingos, ao longo da semana é uma maluquice, é uma alucinação total. Valorize o momento que você tem agora na presença do Senhor, porque Ele há de multiplicar sobre a tua vida. Eu gostaria de ter momentos proféticos, momentos sobrenaturais. Eu gostaria de ter visões, de revelações. E Deus me falou somente sobre um versículo aqui, uma coisinha pequena. Valorize aquilo que Ele colocou na sua vida agora, para que Ele multiplique sobre a tua vida. Deus está te dando uma chave poderosa aqui, amados, sobre você ter prazer naquilo que Ele colocou na sua vida. Oikonomia é uma palavra grega que foi transliterária para o inglês e que se tornou do português economia, que ela significa administração em todas as áreas. É sobre isso que nós estamos falando, sobre sermos bons mordomos. Ser um mordomo, cuidar da economia das nossas vidas, são conceitos intimamente relacionados. E de fato um cristão que crê no Novo Testamento, que caminha segundo as palavras de Jesus, não existe distinção entre uma coisa e outra nas nossas vidas. Como você faz a mordomia das palavras proféticas que você recebeu ao longo desse ano ou ao longo da sua vida? Vamos entrar um pouco mais aqui. Você tem meditado nas palavras que Deus derramou sobre a tua vida? Você se lembra aquilo que Deus profetizou sobre você e você tem tomado cuidado sobre aquilo? Algumas perguntinhas aqui, não para te desafiar, não para te decepcionar, mas na verdade para reavivar a tua memória e te trazer para o lugar onde Jesus quer. Eu vou até não olhar para ninguém,
como você tem feito a mordomia do guia de estudos que seus pastores prepararam no começo do ano. Você se lembra das palavras proféticas liberadas no começo desse ano? Você se lembra das palavras que estão sobre a nossa igreja e sobre a tua vida? Amados, nós estamos diante de um ano de redes cheias. Nós estamos diante de um ano em que nós vamos pescar, e nós vamos receber resultado daquilo que nós estamos pescando, nós vamos receber resultado daquilo que nós estamos fazendo, e as redes não vão se rasgar. Essa foi uma das palavras que Deus colocou no nosso coração aqui para esse ano. E o que simboliza essa pesca para a tua vida, o que simboliza essa pesca para a tua casa, o que simboliza essa pesca para o teu negócio, para o teu lugar de trabalho, amados, é um tempo de redes cheias, diante da palavra de Jesus sobre a tua vida. Lança a rede deste lado aqui. Jesus está te ordenando. Por que você parou de pescar? Pedro, lança a tua rede, porque eu ainda vou encher. O ano não acabou, na verdade está só no começo. Como você tem meditado nas coisas que Deus já liberou sobre a tua vida? Continue insistindo, amados. Continue insistindo, continue perseverando, continue caminhando. Esse é um ano de redes cheias. Estou falando de novo para gravar na sua mente. Esse é um ano de pescar muito, sem que a rede se rompa. Nós estamos falando de conversão, nós estamos falando de evangelismo, nós estamos falando de finanças, nós estamos falando de expansão de território, nós estamos falando de expansão de influência individual. Muitos de nós precisamos de respostas nessa área. Como você tem meditado naquilo que Deus já liberou sobre a tua vida? Você quer ter mais influência? Use a influência que Deus já te deu. Eu quero ter mais dons, eu tenho orado por dons específicos. Use os dons que Deus te deu nesse exato momento, e Ele há de derramar as outras coisas no tempo oportuno. Continue fazendo mordomia daquilo que Deus te deu. Esse é um ano de encontrar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Quero profetizar sobre a tua vida que até o final do ano, em todas as áreas da sua vida, você vai ter um encontro específico e verdadeiro com Deus. Valorize os momentos que Jesus cruza o seu caminho. Valorize os momentos que Jesus bate na porta e fala assim: cadê os frutos, filho? Porque eu não estou te pedindo frutos para a sua condenação. Eu estou te falando para te ensinar. Eu estou falando para você crescer, para você se desenvolver. Valorize os momentos que Jesus, Ele se dispõe em grande amor, mesmo para puxar a sua orelha. Valorize os momentos em que você tem que chamar a atenção de Jesus, como a mulher do fluxo de sangue que tocou na orla das vestes dele, e dele saiu o poder, amados. Esse é um tempo de nós derramarmos o nosso coração nele. Valorize aquilo que tem sido feito. Existe uma provisão dos céus para ser derramada sobre a igreja, um favor de Deus separado para aqueles que creem e vão valorizar aquilo que Deus há de derramar. As pessoas que não entendem o favor de Deus acham que um ou outro, eles são privilegiados. Olha que bonitinho aquele menino ali, ele tem várias bênçãos de Deus, ele é queridinho de Deus. Calma aí, cara, Deus não tem filhos mimados. Deus não tem filhos mimados. As pessoas custam entender as coisas que acontecem ao redor quando Deus está no negócio. E às vezes a gente nem precisa explicar muito, porque as pessoas olham pra gente e falam assim: cara, foi Deus, né? Tipo falando assim: você não tem a menor condição. E de fato é. Eu não tenho a menor condição. Foi Deus que agiu na minha vida. Foi Deus que agiu na minha casa. Foi Deus que trouxe resposta. Foi Deus que mudou todas as coisas. Eu não tenho mais nada para fazer, agora só me resta orar. Posso te ensinar uma coisa que eu aprendi a duras penas? Ora primeiro, antes de você tentar todas as outras coisas. A oração precisa ser a primeira atitude que nós vamos tomar, e depois nós tentamos as outras coisas. Nós não podemos usar Deus como o último recurso, mas Deus tem que ser o nosso primeiro lugar de contato, o primeiro ponto de contato. O favor de Deus sobre a igreja, ele é real, sobre aqueles que estão debaixo da bênção e da comunhão. Quando nós estamos conectados com Deus através da igreja, nós estamos debaixo do seu santo favor.
Eu sei que de tempos em tempos nós temos emergências, nós não podemos estar conectados como nós gostaríamos, mas tome cuidado para estar ocupado demais e perder o favor de Deus sobre a tua vida. Tome cuidado para você encher a sua agenda demais de muitas coisas e você perder o seu momento de estar como Maria aos pés de Jesus. Valorize a presença manifesta dele. Eu não estou falando sobre uma constância específica, não existe uma regra específica, mas nós temos várias reuniões ao longo da semana que servem para te abençoar, amém, amados? E como pastor, e deixa eu te pastorear aqui nesse momento, amém? Não quero ser duro, não quero te agredir, mas como pastor, tem pessoas que elas entram na sua vida, elas aparecem nas nossas vidas apenas quando elas precisam de alguma ajuda. E tudo bem, nós vamos ajudar com o maior amor e com o maior carinho de todo jeito, porque nós amamos, nós sabemos que Jesus pode fazer, mas não espere você passar necessidade para você estar com Jesus. Esteja com Jesus por motivo nenhum, ame a Jesus por motivo nenhum, e aí motivo nenhum vai te tirar da presença dele. Aprenda a amar a Deus sem motivo, para que nenhum motivo possa te afastar dele, amados. Nós estamos propondo sim um amor radical, porque o amor de Jesus para conosco, ele foi sem motivo. O que nós podemos dar em retorno a ele? O que nós podemos? A nossa adoração, amados, por mais maravilhosa que seja, por mais sincera que seja, ela não pode fazer de Deus mais glorioso do que ele já é. É somente gratidão dos nossos corações. Nós não podemos dar nada para Deus. Deus nos ama sem razão, e nós devemos aprender a amá-lo sem esperar nada em troca. Deus é o Deus que tem o seu favor sobre as nossas vidas, mas não se nós estivermos fora da sua presença, não se nós estivermos fora do seu prazer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, amados? Evite então fugir dos momentos que foram preparados para te abençoar. Deixa eu te pastorear mais um pouquinho aqui. Sabe quando a gente vai orar pela bênção final? Meu Deus, é o que eu vou falar agora. Sabe quando a gente vai dar a bênção assim, vamos abençoar a sua semana e tudo mais, a gente está fazendo a oração para encerrar o culto. Evite de sair da igreja enquanto nós estamos orando para te abençoar. Não que seja falta de respeito com o pastor ou nada, mas é um momento preparado para te abençoar, é um momento preparado para trazer santificação sobre a tua casa. Aproveite esse momento. É tão breve, é tão curto de tantas coisas que nós estamos vivendo. Não é uma bronca específica para ninguém, amém, amados? É só algo que eu preciso fazer como pastor aqui dessa casa. Como nós identificamos o favor de Deus? O favor de Deus é quando Deus está com você publicamente, porque você esteve com Ele no particular. Quer que eu fale de novo? Para você anotar aí, você escreve nas suas redes sociais, finge que foi você. O favor é quando Deus está com você publicamente, porque você tem estado com Ele no particular. Deus se manifesta publicamente nas nossas vidas, porque nós temos encontros diários com Jesus. E seus encontros diários, os meus encontros diários ao longo desse mês, na verdade ao longo desse ano, quando começou o culto, quando começou o ano, eu falei assim: Deus, que da hora, grandes encontros, que palavra maravilhosa, que palavra gloriosa que nós vamos ter, vai ser só bênção, grandes coisas acontecendo nas nossas vidas. Aí logo depois eu preguei que nem todo encontro com Jesus é um encontro confortável, porque alguns são desconfortáveis, alguns nos transformam, alguns nos mudam, alguns vão ali botar o dedo na ferida, abrir um pouco a ferida, limpar a ferida, e isso dói, para que haja cura, não com a intenção de nos machucar, mas com a intenção de nos transformar. O favor de Deus, amados, também está em momentos em que nós somos desafiados. Muitas das coisas que nos ofendem revelam aquilo que está dentro de nós, para que nós sejamos tratados. Amém ou não? Amém. E deixa Deus tratar seu coração, deixa Deus falar o teu coração, deixa Deus amolecer o seu coração em muitas áreas. Existem 4 princípios relacionados à mordomia: propriedade, responsabilidade, prestação de contas e recompensa.
Vou falar sobre eles rapidamente aqui. A palavra propriedade, na verdade traduzida do inglês, eu não achei uma palavra melhor para traduzir. É uma palavra que a gente fala muito no mundo dos negócios. Eu sou um gestor de empresa, de projetos por profissão. A gente usa muito a palavra accountability, que é sobre ter responsabilidade, ter zelo sobre alguma coisa, sendo que você não é o dono dela. Você se torna responsável, você responde por aquilo, você é zeloso por aquilo. E por que nós usamos a palavra propriedade? Você toma algo com propriedade, você se responsabiliza com propriedade, como se fosse seu, mas não é seu. Tendo o entendimento de que aquilo é de Deus. Quando se trata de mordomia, significa que Deus nos criou tudo, e Ele é o dono de tudo, e Ele colocou o homem aqui para trabalhar como mordomo da sua criação. Nós não somos os donos, mas nós zelamos por aquilo que Deus nos permite ter. Então a minha casa não é minha, mas ela é de Deus. O meu casamento não é meu, mas é de Deus. Os meus filhos, a criação dos meus filhos, eles não são meus para atender os meus prazeres. Eles são filhos de Deus, que Deus confiou a mim para que eu os criasse e os lançasse em direção ao propósito deles. Amém? Outro dia nós estamos falando sobre idolatria, na célula inclusive nós estamos falando sobre idolatria, e chegou no assunto ali sobre a idolatria aos filhos. Existe isso também. E em certos momentos da nossa vida nós idolatramos aos nossos filhos ali, como se eles nos pertencessem. Na verdade nós precisamos criá-los, cuidar deles para enviá-los, para que eles cresçam, para que eles se desenvolvam. Segunda palavra, responsabilidade. Significa que Deus ainda é dono de tudo, e que nós recebemos tudo como um presente, e nós devemos tratar cada um desses presentes com respeito e usá-los para a glória de Deus. Então tudo aquilo que foi te dado, que seja para a glória de Deus. Que tudo que te foi dado não seja para o seu prazer simplesmente, mas para a glória de Deus, para que Deus seja engrandecido e Deus seja glorificado. E amados, não existe evangelho sem prestação de contas. Entenda isso, amados. A geração atual é uma geração que não quer prestar conta para ninguém. Você não conhece a minha história, você não sabe quem eu sou, você não sabe de onde eu vim, você não sabe que isso, eu não presto conta para ninguém, eu sou assim, eu pago meus boletos. Tá bom. Você cria um universo e aí você presta contas para você mesmo. Enquanto nós estivermos morando neste mundo que Deus criou, nós prestamos conta a Deus. Nós não podemos viver fora da prestação de contas para Deus. Deus de tempos em tempos vem requerer sobre as nossas vidas aquilo que Ele confiou sobre nós. Tem alguns textos aqui para a gente meditar um pouco depois, para exemplificar isso. Deixa eu só definir um pouco melhor com vocês. Todos nós somos mordomos dos recursos, habilidades e oportunidades que Deus nos deu, e nós devemos cuidar deles, usá-los para a glória de Deus, porque um dia nós seremos cobrados por nossas ações em relação a esses presentes, a esses dons, a essas bênçãos que foram colocadas nas nossas mãos. Pergunta: como você tem usado o dom que Deus te deu? Uma das coisas que nós profetizamos aqui é que se este ano você não utilizar a autoridade que te foi dada, infelizmente ela será tirada de você. Foi algo muito duro que Deus falou ao meu coração. Não saia do seu lugar de autoridade, não saia do lugar que Deus te colocou, não engavete os dons que Deus colocou sobre a tua vida. Ele deu para você, Ele espera que você use em favor da glória dEle, a você, a sua família e a salvação de muitos que estão ao seu redor. Coloca os seus dons para fora, organiza aquilo que você precisa organizar, preste as suas contas nos seus encontros diários com Deus e coloque os teus dons em prática, porque Deus quer te usar para chacoalhar essa cidade ainda, amados. Isso é um chamado para os mordomos aqui nessa casa, para os servos, para aqueles que foram confiados certas partes. Ali o que você precisa alinhar, amados,
Você não precisa nem me contar se você não quiser. Eu estou aqui disponível para te ajudar a fazê-lo. Mas vamos colocar os nossos dons em prática. Vamos exercer o chamado que Jesus nos chamou para exercer. Vamos viver esse ministério de reconciliação e vamos olhar para aquela rede que a gente tem que pescar. Amém ou não? Precisamos viver um evangelho de prestação de contas a Jesus. Amém? Em quarto, que é o mais gostoso, só que tem um processo para chegar lá: recompensa. Como eu te falei, toda ação de obediência tem uma recompensa em Deus. Toda ação de entrega caminha com um galardão do céu sobre as nossas vidas. Alguns dos galardões são no milênio, na volta de Jesus. Alguns dele Ele nos permite viver aqui na terra enquanto nós estamos aqui. Amados, você foi salvo de ir para o inferno, de passar a eternidade no inferno, se você crê em Cristo Jesus, se Ele te salvou, se Ele te libertou. Você não precisa viver o inferno aqui na terra. Vou falar de novo, você não precisa viver o inferno aqui na terra. Você pode viver as grandes coisas de Deus para a tua vida, ainda enquanto estamos no caminho com o Senhor. Vamos falar dessa parábola aqui, ó, Mateus 25, versículo 14. Correr um pouco aqui porque é noite de ceia, então vamos comigo lá. Mateus 25, 14. O reino dos céus também pode ser ilustrado como a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou o seu dinheiro. Dividindo de forma proporcional a capacidade deles, ao primeiro entregou 5 talentos. Olha só, ele dividiu de acordo com a capacidade de cada um. Deus criou cada um de nós, Deus nos dá os dons de acordo com aquilo que nós podemos suportar, amém? De acordo com a graça dele sobre nós, dividindo de forma proporcional a capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então ele foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. Agora ele tinha 10, amém? O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o servo voltou de viagem e o chamou para prestarem contas. Ele o chamou para quê? Isso, vocês estão alinhados, glória a Deus. O chamou para prestarem contas de como havia usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O Senhor me deu 5 talentos para investir, eu ganhei mais 5. Olha a resposta. O Senhor disse: muito bem, meu servo, bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Entra no gozo do seu Senhor, entra no descanso do teu Senhor, entra na alegria do teu Senhor. Você foi fiel naquilo que eu te dei. Você foi fiel nestes 5 talentos. Eu multipliquei para que você tivesse 10 talentos e agora eu estou satisfeito com a sua entrega. É o que Deus está dizendo. Amém, amados? Vocês estão entendendo aqui? Versículo 22, o servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o Senhor me deu 2 talentos para investir, eu ganhei mais 2. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades, venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe aonde não plantou e que ajunta aonde não semeou. Tive medo de perder o seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui ele está. Amados, quando que o medo fez alguém fazer algo bom? Nós falamos sobre o espírito do medo que nos trava, nos paralisa e faz com que Satanás nos convença de que nós somos menos do que aquilo que nós somos. Esse homem foi convencido pelo espírito do medo e ele enterrou o seu dom. Ele não fez nada com aquilo que Deus deu para ele, ele não foi um bom mordomo. Versículo 28. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde eu não plantei, ajunto aonde eu não semeei, porque não depositou o meu dinheiro, pelo menos eu teria recebido com juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro desse servo e deem ao que tem 10 talentos.
Pois a quem tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Agora lancem esse servo inútil para fora, na escuridão, aonde haverá choro e ranger de dentes. Vamos lá, aqui sobre muitas coisas. A quem tem, lhe será dado mais. Não é sobre qualquer coisa, amém? É sobre aquele que tem uma boa administração e já foi provado e já foi aprovado. Aquele que tem, lhe será dado mais, amém? Entenderam isso? Não viajem nesse versículo aqui, porque nós não estamos falando de nenhum tipo de injustiça que pode haver aqui. Deus é justo em todas as coisas. Então aquele que sabe bem administrar as coisas receberá mais sobre a tua vida, continuará sendo multiplicado. Isso é uma promessa sobre a tua vida, se você está debaixo dela. Agora, este homem que foi negligente com aquilo que lhe foi dado, pode ser também uma questão de salvação sobre a tua vida. Quando nós temos dons e nós engavetamos os nossos dons, porque o medo tomou posse de nós, amados, nós corremos um sério risco de abandonarmos a salvação nas nossas vidas pelo medo. E aqui é onde está o problema. Aquilo que Deus te confiou, coloque em prática. Aquilo que Deus falou ao teu coração, faz com que isso seja multiplicado. Coloca, mesmo que seja um passo de cada vez, que seja pequeno, mas seja valorizado, que seja pequeno, mas seja intencional, seja com vontade, seja com direção, para que Deus continue multiplicando sobre a tua vida. O favor dele permanece quando nós encontramos a sua presença. Esse texto muito me assusta, porque diz assim: lance esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Amados, entendam uma coisa: nós sabemos que os espíritos caídos, eles estão andando aqui na terra, tentando encontrar as brechas, rugindo como leões, ou fingindo que são leões ao redor de nós. Mas, amados, como muitos dizem, o inferno é aqui, o inferno é aqui, o inferno é isso, o inferno é aquilo. Amados, olha como esse texto descreve a eternidade, aonde haverá choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Nós não podemos nos afastar do amor de Deus, porque é isso que nos espera. Não é algo triste, passageiro como o mundo, é algo eternamente de choro e de ranger de dentes. Então eu preciso te dar esse alerta. Pega aquilo que Deus colocou nas tuas mãos e coloca em prática com aquilo que você pode fazer. Você precisa ser o melhor naquilo que você faz? Não, você só precisa fazer. Eu falei que eu escrevi um livro, não falei? Depois de muito tempo, orando, escrevendo, Deus me chamou, me encontrou, e Ele me enquadrou. Ele me disse assim: se você não publicar o livro, se você não colocar o seu livro para fora, eu vou dar para outra pessoa. E aí meu Deus, preciso terminar. Foi onde tudo aconteceu, o livro saiu, as coisas aconteceram ali e nós finalizamos. Amados, não espere que Deus te dê, que Deus dê para outra pessoa aquilo que Ele confiou para você, porque aí nós seremos atormentados, amados, pela rejeição, pelas dores, pela amargura, sabendo que nós desvalorizamos, que nós fomos infiéis com aquilo que Deus nos confiou. Amém ou não? Uma palavra dura, eu sei que é duro, eu sei que é difícil, e eu quero te dar um entendimento aqui também sobre esses servos. Existe uma grande diferença entre disponível e disposto. O que é uma pessoa disponível? Disponível é aquele que não está alocado em uma tarefa, não tem uma tarefa agora, ele está com tempo sobrando na sua agenda. Essa é uma pessoa disponível, amém? O que é uma pessoa disposta? Uma pessoa disposta é, independente da agenda ou não, independente da disponibilidade ou não, independente da alocação ou não, eu quero fazer. Deus, Ele conta com aqueles que estão dispostos. Por que o irmão e não eu? Por que isso com fulano e não comigo? Porque ele colocou o pé no escuro, porque ele deu o primeiro passo, porque ele colocou a cara a tapa no momento em que nós ainda estávamos lidando com o medo.
Existe uma grande diferença entre o disponível e o disposto. O disponível está esperando alguém ligar para ele e falar, vai lá e faz, eu insisto que você faça. O disposto está falando assim, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, qual que é a próxima oportunidade, o que precisa ser feito, vamos fazer, vamos resolver e vamos matar isso aqui. Deus está esperando servos dispostos. Para estar disposto, você não precisa de estudo, você não precisa de habilidade, você não precisa de conhecimento, você precisa estar lá. Você precisa estar lá. Você precisa falar, ei, estou aqui, deixa eu colocar a mão, estou disposto. Nós falamos sobre prestação de contas, né? Tem uma frase de João Batista que nós escandalizamos, né, com o formato de João Batista. Abre a sua Bíblia comigo, Mateus 3:7. Nós escandalizamos com a forma que João Batista está tratando as pessoas. João Batista chega para os homens, para os religiosos da época. Mateus 3:7 diz assim: mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente: raça de víboras. Que horror! Não é assim que as pessoas falam? Ah, meu Deus, tinha que tirar isso da Bíblia. Ah, que ofensivo, me ofende. Raça de víboras. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Essa é a parte que a gente precisa prestar atenção, amados. A gente fica muito preso, ai, João Batista foi brutão, João Batista chamou eles ali no particular. Mas a pergunta é: quem vos chamou? Quem vos convenceu? Quem vos ensinou que vocês podem fugir da ira vindoura? Quem vos ensinou que pode existir um evangelho, que pode existir a palavra de Deus, que pode existir a lei de Deus, com a ausência da prestação de contas com aquilo que Deus te confiou? Vocês que são mestres da lei, acham que pelo ensinar a palavra vocês estão fora do julgamento? Não! Todos nós passaremos por um julgamento de acordo com aquilo que nós estamos vivendo, e de tempos em tempos Deus espera que nós prestemos contas a Ele, com aquilo que Ele nos confiou. Amém ou não? Então nós não podemos fugir da ira. Nós não podemos simplesmente achar que nada está acontecendo. Ah, não é confortável para mim esse texto, não é confortável para mim a palavra de Deus, então eu vou deixar de ir para a igreja, eu vou abandonar a Deus. Eu acho que não deve ser assim, eu vou deixar de lado. Não é sobre o que a gente acha, é sobre o que Deus deseja sobre as nossas vidas. Quem te ensinou a fugir das suas responsabilidades? Quem te ensinou a abandonar as coisas que Deus te deu e fazer uma adoração para si mesmo? Quem te ensinou a usar os recursos que Deus te confiou para benefício próprio? Entendam aqui, amados, que o recurso que Deus nos dá é sim para que nós possamos usufruir dele, é para que nós possamos nos aquecer naquilo que Ele nos comissionou, ter alegria e ter satisfação, mas nunca para usar de má forma, nem a benefício próprio. Mais um texto, eu vou ler rapidão aqui, Lucas 12, versículo 42, o Senhor respondeu: o servo fiel e sensato é aquele quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que o seu servo fez um bom trabalho, eu lhes digo a verdade, Ele colocará todos os seus bens sobre os cuidados desse servo. Se Ele constatar que nós estamos vivendo, que nós estamos sendo medidos e nós fomos aprovados naquilo que nós fomos medidos, Ele há de multiplicar sobre as nossas vidas. Isso é uma promessa, amados. O que acontecerá, porém, se o servo pensar: meu Senhor não voltará tão cedo? Está entendendo aqui? Ah, Jesus vai demorar para voltar, eu tenho tempo ainda. Ah, eu fiz uma coisa errada aqui, ninguém viu. Eu pisei na bola, mas ninguém sabe. Não conta para ninguém da igreja, não conta para o pastor. Como se fizesse uma menor diferença eu saber ou não, amados. Menor diferença. Meu Senhor não voltará tão cedo. E começará a espancar os outros servos, comer e beber e se embriagar. O Senhor desse servo voltará em um dia que ele não espera, em uma hora que não se conhece. Cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos incrédulos. O servo que conhece a vontade do seu Senhor e não se prepara, nem segue as instruções dele, será duramente castigado.
Mas aquele que não conhece e faz algo errado será castigado com menos severidade. Quem a muito foi dado, muito será pedido. E a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. Amados, nada daquilo que Deus nos dá caminha longe de uma capacitação para nós executarmos. Meu Deus, Deus confiou tanta coisa na minha vida, e agora o que será de mim? O que será de você? É o mesmo texto que Deus fala para Paulo: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Se eu te dei, é porque eu confio em você, diz o Senhor. Se eu coloquei um dom, é porque eu tenho a intenção de colocar o dom. É isso que Deus está dizendo para nós. A graça dele nos basta, a graça dele multiplica a capacidade em nós de executarmos aquilo que nós temos que executar. Porque não é na nossa força, é na força de Deus. Amado, se você olhasse para mim há 12, 13 anos atrás, ali antes de eu me converter, eu acho que já são 14 agora, já se passaram mais uns anos, e você olhasse para aquele menino que estava lá, que capacidade eu tinha naquela época de pregar, e posso te contar um segredo? Eu ainda sou a mesma pessoa, só que agora eu dependo dos meus encontros diários com o meu Senhor. Agora eu dependo dos meus momentos particulares com o Senhor. Eu aprendi que a graça e o favor estão na dependência de Deus, e não no quanto eu vou mostrar que eu sou bom, no quanto eu vou demonstrar que eu faço. Uma das coisas que eu mais compartilho com o pessoal quando eu estou chegando na igreja, quando eu estou saindo, eu falo: nossa, estou cansado hoje, estou cansado hoje. Ah, estou sem voz. Quantas vezes eu não falei isso? Estou sem voz. E a graça de Deus vem, multiplica, multiplica, multiplica. É assim que funciona com aqueles que se dispõem a fazer aquilo que Deus tem para a sua vida. Ele multiplica sobre nós, Ele abençoa, Ele nos leva para lugares que nós nem imaginamos pisar, amados. Isso é o que eu profetizo sobre a tua vida nessa noite. Eu não sei qual é o seu plano para os próximos dias, eu não sei quais são os seus propósitos nos próximos dias, mas valorize aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você vai pisar em lugares que você nunca imaginou pisar. Você vai sentar em mesas e ter contato com pessoas que você nunca imaginou ter. Mas posso falar uma coisa que eu tive por experiência? Quando você sentar na mesa com seus heróis, entre aspas, você vai olhar e vai falar assim: nossa, é tão humano quanto eu, não é? Ele é tão necessitado de Deus quanto eu. É igual a mim. Amados, entendam que estar debaixo do favor de Deus é aquilo que nós precisamos. Entendam que estar debaixo daquilo que agrada ao Senhor nos basta, porque Ele multiplica sobre as nossas vidas. Nós temos José, um grande exemplo do Antigo Testamento, que foi mordomo em várias partes da sua vida. Ele foi mordomo sobre a casa de Potifar, ele foi mordomo sobre o governo, ele foi mordomo sobre a prisão antes de ser sobre o governo, porque ele simplesmente fazia aquilo que Deus pedia para ele, e tudo aquilo que estava debaixo da administração de José se multiplicava. José colocava a mão, multiplicava, porque ele fazia aquilo que agradava a Deus. A esposa de Potifar pega ele pelas vestes, começa a despir ele, fala: deita-te comigo. O que José faz? Pula pela janela de cuequinha e sai correndo. Ai de mim pecar contra o meu Deus. Amém? Zelo, responsabilidade, prestação de contas. Ele entendeu todas essas coisas. E o que Deus fez? Mandou ele para a prisão. Foi uma punição? Não, foi um processo para levar ele para um lugar onde ele jamais imaginou pisar. Ele passou um tempo na prisão, administrou a prisão e foi levado através de sonhos e revelações para administrar o Egito. Estamos entendendo aqui? Um lugar que não gostava dos homens de Deus. Amém? Não dá tempo de falar muito mais sobre José. Gênesis 1, versículo 26, estou encerrando, prometo. Poxa, vocês vão arrebentar com o meu ego. Senhor Jesus, me perdoa por essa igreja. Eles não sabem o que eles fazem. Brincadeira, amados. Gênesis 1, 26. Deixa eu tomar um gole de água, vai. Gênesis 1, 26. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu,
sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, o homem e a mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Deus nos deu governo e domínio. Não para que nós sejamos governados pelas estruturas do mundo, mas nós fomos colocados aqui para exercer governo e domínio. E toda vez que o homem, por medo, por necessidade de reconhecimento, por alguma carência mal resolvida dentro do seu coração, por algum tipo de rejeição, por algum tipo de amargura, ele sai do seu lugar de autoridade, ele começa a sofrer, porque essa é a brecha que Satanás precisa para tirar-nos do domínio que Deus nos colocou. Amém ou não? Não saiam do domínio. Deus te chamou para dominar. Deus te chamou para dominar sobre as trevas. Jesus colocou todas as doenças, todos os pecados, todas as dificuldades sobre os seus ombros, subiu no madeiro e os destruiu ali na cruz, para que eu e vocês pudéssemos declarar: pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Ele nos devolve o domínio, nos devolve a autoridade, e nós podemos orar declarando que as doenças vão embora. Nós podemos orar declarando que todo espírito atormentador precisa ir embora. Nós podemos orar declarando: seja feita a tua vontade em mim, e não a do mundo, e não a das trevas, e não Satanás e seus demônios sobre mim. As trevas não têm autoridade sobre aqueles que estão debaixo do favor e debaixo do agrado de Deus. E o agrado de Deus não sobre nós, mas nós agradando a Ele. Amém? É isso que eu quero dizer. Deus nos chamou para sermos produtivos e exercer domínio. Nós recebemos uma ordem de Deus: seja frutífero e multiplique. Deus está gerando multiplicação na tua vida nesse momento. Primeiro Ele nos traz o ensino, para quando cair na prova, nós possamos multiplicar da forma correta. Não sei o que vai acontecer nos próximos dias, amados. Deus só me deu um pedaço dessa mensagem. Eu não sei como vai ser o final, mas Deus está multiplicando coisas no meio da igreja aqui. Talvez o Espírito Santo esteja te dando uma certeza muito clara daquilo que você orou ao longo dessa semana. E eu preciso te dizer: não é a sua carne gritando, não é a sua própria vontade, é o Espírito Santo te falando isso agora. Deus está multiplicando coisas no meio de nós, amados. Muitas vezes Satanás, ele quer tirar a gente do nosso lugar de domínio, como ele fez com Eva e Adão no paraíso. Come esse negocinho aqui, você não precisa prestar contas para Deus. Come esse negocinho aqui, você não vai morrer não. Vocês vão ser igual a Ele. Ser igual ali é diminuir a Deus, amém? E aí ela come, dá para o marido, e eles entram num lugar de desânimo, de ofensas, de dores, de frustração. Eles veem a sua nudez, eles entram para um lugar de preguiça, de sentimentos de injustiça, de sentimentos de rejeição, de sentimentos de vulnerabilidade, de incapacidade. A preguiça não é somente um xingamento sobre nós, mas é um sentimento de incapacidade, é um sentimento de frustração extremo, do qual a gente nem tem intenção de levantar, porque a gente já está derrotado na nossa mente. Estão entendendo isso? A procrastinação também nós podemos assemelhar. Uma falta de autorresponsabilidade, uma falta de zelo entra quando nós saímos do nosso lugar de autoridade. Uma desorganização. Não entendemos as prioridades, amados. Deus nos deu talentos, Deus nos deu dons, Deus nos deu habilidades. Coloque aquilo que você precisa colocar em ordem. Organize os seus pensamentos, organize as suas prioridades de acordo com a palavra de Deus, e veja a multiplicação dos céus vindo sobre você. Veja os céus rasgando, a glória de Deus, as experiências voltando, as experiências vindo sobre você. Coisas que você jamais imaginou viver em Deus estão se rompendo nesse tempo. O favor de Deus está na presença dEle.
não em métodos, não em chaves, não em 5 coisas, 10 coisas que você deve fazer, mas buscar encontrar aquilo que agrada ao Senhor. Esse tem que ser o clamor da igreja, esse tem que ser o choro da igreja. Deus, me ensina, me mostra, me dá olhos para ver e ouvidos para ouvir o que eu faço para te agradar. Isso nos basta, amados. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as demais coisas nos serão concedidas. A provisão dos céus vem com ausência de necessidade, então em nada seremos necessitados. Deus não veio para cumprir os seus caprichos, Ele é Deus, não a gente, amém? Haverá uma prosperidade do céu, uma bem-aventurança, seremos alegres, felizes e satisfeitos naquilo que Deus está fazendo sobre nós. Eu quero uma BMW dourada, revestida de ouro. Calma aí, você vai fazer o que com esse negócio? Aqui no interior. Deus não veio para atender os seus caprichos, mas Deus não quer que você passe necessidade. Deus quer multiplicar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Lucas 16, versículo 1. Jesus contou a seguinte história aos seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava dos seus negócios. Certo dia foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando o seu dinheiro. Então mandou chamá-lo e disse: o que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, pois não pode mais permanecer nesse cargo. O administrador pensou consigo: e agora? Meu patrão vai me demitir, eu não tenho força para trabalhar no campo, eu sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido. Então ele convocou todos os que deviam dinheiro a seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao seu patrão? O homem respondeu: devo 100 tonéis de azeite. Então o administrador lhe disse: pegue depressa a sua conta e mude-a para 50 tonéis. E quanto você deve ao meu patrão? Perguntou ao segundo. Devo 100 cestos grandes de trigo, respondeu ele. E o administrador disse: tome a sua conta e mude para 80 cestos. Então o patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos desse mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. Essa é a lição. Usem a riqueza desse mundo para fazer amigos, assim quando as suas posses se extinguirem, eles os receberão num lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. Amados, Deus não vai confiar em nós enquanto nós estivermos vivendo em desonestidade. Esse homem deu o maior sambare da história. Mudou as contas, mudou os registros, mudou as coisas, ele foi elogiado. Aqueles que estão no mundo muitas vezes se tornam mais astutos em lidar com as coisas do mundo, mas também são diligentes naquilo que eles estão fazendo. Muitos de nós dentro da igreja temos uma tendência a espiritualizar todas as coisas. Temos uma tendência a depender muito mais da misericórdia de Deus. Deus, tadinho de mim que sou seu filho, mas eu não estudei para a prova, me ajuda a passar de ano. Deus, tem misericórdia do seu filho, eu não assisti nenhuma aula, agora eu preciso fazer a prova hoje, daqui 1 hora. Você está de brincadeira, amém, amados? Estou falando de experiências particulares, amém? Deus, eu sou tão legal, me ajuda a pagar o aluguel que eu deixei atrasar para comprar um tênis novo. Estamos aqui? Amados, eu ouvi muitas coisas ao longo do tempo sobre pessoas que não gostam de fazer negócio com cristãos, porque cristãos são maus pagadores. Quantas vezes eu não ouvi a mesma frase? E essa não pode ser a nossa realidade, amados. Nós não podemos ser considerados como os desonestos, aqueles que estão à espera de um milagre por misericórdia. Misericórdia é não receber o castigo devido por aquilo que nós fizemos. Quando nós falamos da misericórdia de Deus, Deus nos perdoou por causa dos nossos muitos pecados, amém? Nós precisamos aprender a viver pela graça. Deus me capacita para eu ser melhor do que eu sou hoje,
Me derrama dos teus dons, do teu entendimento, da tua sabedoria, para que eu possa trabalhar e fazer aquilo que eu preciso fazer. Para que eu não seja pego com os preguiçosos, mas que eu seja pego com os bons trabalhadores. Que eu não seja pego com os desonestos, mas com os honestos. Muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantidade pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Deus está te chamando para exercer domínio, para exercer a mordomia do céu sobre as nossas vidas. Deus nos pediu para multiplicar todas as coisas. Quando Deus coloca Adão e Eva no jardim, é para cultivá-lo e tomar conta dele. Qual é o seu jardim? Que jardim Deus te colocou? Que jardim Deus te deu para você cuidar? Que jardim Deus te deu? Quais são as plantas que estão plantadas nesse jardim? Começa pelos seus filhos, amém? Começa pela sua casa. Quem está plantado nesse jardim? Ei, igreja, cuida do seu jardim. Nós precisamos aprender a ter responsabilidade, a prestar contas. Temos cuidado com a criação de Deus, com aquilo que Deus gerou. Nós precisamos ser diligentes no uso dos dons. Nós precisamos de humildade. Nós precisamos ter um serviço altruísta. Nós precisamos aprender, amados, a entregar para Deus tudo aquilo que Ele nos confiou. Eu cuidei para o Senhor, eu multipliquei, Deus, aqui está. Muitas das orações que nós deveríamos fazer não é Deus me dá isso, me dá aquilo, mas Deus confia em mim naquilo que o Senhor já me deu. Confia em mim naquilo que o Senhor já colocou nas minhas mãos. Eu vou mostrar para o Senhor que eu sou digno da sua confiança, porque eu valorizo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Amém, igreja? Vamos fechar os nossos olhos, abaixar a cabeça nesse momento. Nós estamos em um tempo, amados, de valorizar aquilo que os céus têm para nós. Muitas são as palavras que estão sendo derramadas nesse altar sobre esse tempo. Só que, amados, a palavra profética, ela precisa encontrar em nós pouso. A palavra profética, ela precisa encontrar em nós a disposição, não somente disponibilidade. Não é somente você abrir a sua agenda espaço para Jesus, mas você se dispor a ir ao encontro do Senhor. Nós estamos debaixo de um tempo poderoso. Nós estamos debaixo de um tempo de grandes encontros. Se me buscarem de todo o coração, vocês me encontrarão. Chegou o tempo de grandes encontros com o Senhor.